Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 32 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bastante delicado, dificílimo de ser tratado, mas que surgiu como dos possíveis temas de redação, enfim, do ano de 2025. Então, vamos lá com a cara e a coragem. É sobre a reintegração de egressos do sistema penal. O que significa essa reintegração de egressos? Das pessoas que saíram do grupo de encarcerados, né? E querem se reintegrar na sociedade. Eu posso te dizer que isso é uma coisa dificílima. As pessoas têm muito preconceito com as pessoas que vêm do sistema penal, né? Da carceragem. Então, primeiro eu queria falar, porque tem muitas facetas nessa história aí, tá? Primeiro eu queria falar com a questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Nós não sabemos motivo pelo qual alguém foi parar numa cadeia. Pode ter muitos motivos, sabe? Conheci uma pessoa que foi presa porque roubou uma peça de mortadela no supermercado. E ela ficou mais de 2 anos presa, enlouqueceu na cadeia porque deixou os filhos do lado de fora, não podia ver os filhos, enfim. As pessoas tinham preconceito. Quando ela saiu, ainda foi pior ainda, enfim. E existem pessoas que gostam de matar, gostam de roubar, gostam de destruir. Aí estão lá. Mas existe muita gente que está presa injustamente, a gente vê muitos casos na televisão. Existem pessoas que estão presas por crimes de menor potencial ofensivo, né? Porque não tem um advogado, porque não tem um apoio. São muitas situações que a gente precisa pensar, que a gente precisa, para a gente fazer uma redação nota 1000 ou para a gente falar no assunto, a gente precisa ser imparcial. Porque também existe a vítima daquela pessoa ali, né? A gente tem que pensar em todas as... Por isso que eu falei que tem muitas facetas. Tem a vítima, tem a família, tem o acusado, né? O preso. São muitas pessoas envolvidas numa única situação. Então a gente tem que esfriar a cabeça, se livrar dos preconceitos, porque às vezes a pessoa trabalhava, vai presa, inocente, fica suja, não arranja mais emprego, enfim. Tudo isso a gente tem que pensar. E essa pessoa tem família. Tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filhos, crianças que sofrem, né? Então, a gente tem... E também a vítima, quando é vítima fatal, quando morre, a família da vítima deixou família, deixou filhos, deixou pai, deixou mãe, pessoas que sofrem para sempre. Né? Até eu vi uma mulher falando numa reportagem: ele está preso, ele matou meu filho, ele está preso. Um dia ele vai sair da cadeia, mas o meu filho nunca mais vai voltar. Então, por isso que eu falei que é uma questão muito delicada, muito difícil de ser tratada, tá? Vamos lá. A gente tem que pensar na família do preso. E uma das coisas que se discute muito hoje em dia, né, é sobre a questão, tá até aqui embaixo, do auxílio à reclusão. O preso vai receber dinheiro para ficar na cadeia. Não, não é o preso que recebe o dinheiro, é a família do preso. Ele não recebe, é a família dele que recebe. Ele tem que provar que teve pelo menos 2 anos de contribuição ao INSS para que a família que ficou lá... A família não tem culpa, gente. Às vezes a família nem sabia que a pessoa era um criminoso. Ou às vezes, quando a pessoa vai presa inocente, deixou um emprego lá para trás. A família tem direito de ser sustentada por aquele emprego ali. Antes da prisão, ele tem que provar que teve 2 anos de contribuição ao INSS antes da prisão. E esse dinheiro é para os dependentes, tá? Pais, filhos e cônjuges. O cônjuge tem que comprovar casamento ou união estável, tá bom? E os filhos. E esse dinheiro, ele é
distribuído igualmente entre todos os dependentes, tá? Cada dependente recebe uma parte. Se tiver 10 pessoas, é dividido por 10, R$ 1.518 dividido por 10. É um dinheirinho que dá para comprar um leite, né? Reconhecer, essa é uma parte difícil, quando o preso é irrecuperável. Porque às vezes a pessoa gasta dinheiro de advogado, vende casa, vende isso, vende aquilo, se desfaz dos bens para soltar uma pessoa que está presa. E às vezes a pessoa não quer se recuperar. Às vezes ela não quer. O número de reincidência é muito alto. O índice é muito alto, sabe? Tem gente que se acostuma, porque às vezes sai da cadeia, não tem apoio. Então, ela se acostuma a ficar na cadeia. Porque ali ela tem comida, tem os amigos dela, tem a cama para dormir. Se for para a família, vai ser rejeitada, vai para a rua, vai voltar a matar, roubar e destruir. Aqui, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, tá? A gente tem aqui, 687.985 presos. É muita gente presa. E essa gente toda aqui faz falta para a sociedade, para trabalhar, para ajudar a construir o país, reconstruir o que foi destruído, ou construir o que ainda não foi construído, né? Tudo isso a gente precisa pensar, tá? E o fato da pessoa estar presa não precisa significar que ela deva ser... Só o fato dela estar privada da liberdade já é em si mesmo um castigo. Porque tem gente que fala, tá lá comendo às minhas custas. Precisa comer, né? Para sobreviver. Porque lá dentro não se vive, né? Se sobrevive. Então, a pessoa já está privada da liberdade. Já é um castigo, tá? O índice de reincidência é alto também por essa falta de oportunidade. Porque o que a gente está falando? Da reintegração. Para a pessoa se reintegrar na sociedade, ela precisa, em primeiro lugar, ter trabalho, tá? Ela precisa ser aceita para trabalhar em algum lugar. Porque senão, para sobreviver, ela vai ter que matar, roubar e destruir outra vez. Ninguém ganha nada com isso, tá? Então, a gente precisa pensar nessa reintegração, como que ela pode ser feita, de que maneira, que tipo de... Porque é aquilo que eu falei, tem gente que é irrecuperável, tem gente que não quer se recuperar, tem pessoas que não querem. Algumas pessoas, às vezes, elas caíram numa tentação qualquer de ser provocada por alguém e matar alguém, ou roubar para, enfim, comprar alguma coisa que ela queria, ou roubar por causa de comida. Enfim, caiu naquela tentação ali, tem direito a uma chance para se recuperar e se reintegrar. Essa pessoa quer se reintegrar. Ela foi só um momento. Mas existem pessoas que são profissionais do crime, não querem. Elas gostam daquele outro lado, tá? A gente precisa entender também os prejuízos da reincidência, tá? Da pessoa fazer de novo. Os prejuízos é que a população carcerária vai aumentando. Se entram 20 pessoas lá na cadeia, aí saem 20, voltam 40, porque saíram 20, aqueles outros 20 que saíram também fizeram de novo e voltaram. Nunca vai esvaziar. Nunca. A sociedade não colabora para que isso aconteça também. Os governantes também não colaboram para que as pessoas saiam e queiram ficar honestamente do lado de fora. Aqui, a gente precisa entender os prejuízos dessa reincidência. E precisa entender também uma coisa que eu li num livro
chamado Mundo do Crime, a Ordem pelo Avesso. E lá tem uma citação do Karl Marx. Ele diz o seguinte: o delinquente produz delito, mas não apenas delitos. Ele produz todo o aparato da polícia e da justiça. Ele produz o salário do advogado, o salário do policial, do juiz, do promotor, daquele professor que dá aula de direito. Delinquente não produz só delito, não. Para muitas pessoas terem trabalho, muitas pessoas precisam continuar cometendo crimes. Pensa nisso, isso é muito importante você pensar nisso, tá? Às vezes a gente pensa que a sociedade é programada, projetada para dar certo, mas ela é projetada para dar errado, porque muitas pessoas ganham dinheiro com o caos. Muita gente ganha dinheiro com o caos. E eu não estou falando do trabalho honesto de um advogado, não. Eu estou falando do trabalho desonesto de pessoas que contribuem para que a pessoa volte a delinquir, tá? Pensa nisso, para você fazer uma redação nota 1000.